Amém, amém. Bem, irmãos, vocês e nós estamos com esse grande desafio de, ao longo desses 2 próximos meses, conversarmos sobre o livro de Eclesiastes, esse livro tão desafiador em que o pregador, às vezes, é uma pessoa carregada de melancolia, uma pessoa carregada de pessimismo, às vezes falando coisas muito pesadas que nós precisamos olhar no texto para nós compreendermos o que ele quis dizer com essa afirmação tão negativa às vezes. Então o livro de Eclesiastes é um livro extremamente desafiador. E nós estamos procurando estabelecer a sabedoria dentro desse livro. É por isso que o tema é a anatomia da sabedoria. Então nós estamos olhando para esse livro tão complexo e tentando compreender qual é o sentido, o que é a sabedoria na perspectiva do pregador. E hoje nós vamos olhar especificamente a partir da ótica do trabalho, as mãos da sabedoria. E o nosso grande desafio hoje é pensar no trabalho de forma equilibrada. Por isso eu quero convidar você, já para o nosso texto, Eclesiastes capítulo 4, versículos 1 ao versículo 12. Eclesiastes 4, 1 ao 12. Eu vou ler na Ara, viu? Porque eu sou desobediente. Almeida, revista atualizada. O texto diz assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar mais uma vez, preparando o nosso coração para receber a palavra? Ó Deus, é isso que nós pedimos, que o nosso coração seja receptivo à palavra. Ó Deus, que o Espírito do Senhor nos ilumine nela. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Voltando para o início do livro de Eclesiastes, o propósito do livro, lá no capítulo 1, versículo 3, é responder a seguinte pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol?
E aí, quando nós lemos Eclesiastes, nós descobrimos que ele vai se dedicar a essas duas temáticas, a temática do trabalho e a temática da sabedoria. Falando especificamente sobre o trabalho, o que nós vemos aqui nesse texto, no capítulo 4, é uma análise sobre essa temática do trabalho. Nesse texto, o pregador se dedica a olhar a questão do trabalho. É muito comum você ver na leitura, em algum momento ele dizendo, olha, eu vi novamente, eu considerei. Então ele está pensando aqui, ele está querendo compreender essa temática do trabalho, essa questão do trabalho, o desafio do trabalho. Então eu quero, aproveitando esse caminho que o pregador propõe, eu quero também convidar você para que nós exercitemos essa análise sobre o proveito do trabalho. Eu quero conversar com vocês sobre essa questão, sobre o proveito do trabalho. Qual é o proveito do trabalho? E aí o pregador ele vai levantando algumas questões importantes para nós. A primeira questão é a seguinte: qual é o proveito do trabalho sem descanso? Qual é o proveito do trabalho sem descanso? E aí ele vai falar sobre o trabalho sem descanso. Ele vai dizer que o trabalho sem descanso é ambiente de opressão, de lágrimas, de violência e sem consolo. Então, quando não há o descanso no trabalho, é isso que nós encontramos, especialmente aqui, versículos 1, versículos 2, especialmente, ele vai falar sobre esse ambiente da violência, esse ambiente adoecedor, que muitas vezes se constitui o ambiente do trabalho. Como é comum as pessoas adoecerem por conta do trabalho, porque elas encontram exatamente esse ambiente no trabalho, a questão da violência, a questão da opressão, a questão da exploração. E aí as pessoas tendem a adoecer. Existem muitas doenças que são doenças ocupacionais, doenças físicas, doenças emocionais, que são doenças muito próprias do trabalho. Por exemplo, a ansiedade. É muito comum as pessoas falarem dessa ansiedade do domingo à noite. Existem até alguns estudos apontando sobre como aquela musiquinha do Fantástico gera ansiedade em algumas pessoas, porque dispara esse gatilho de que o final de semana está acabando e amanhã eu preciso ir para aquele lugar onde eu serei talvez cobrado, onde aquela chefia é uma chefia que estabelece comigo um relacionamento tóxico. Então, o ambiente de trabalho, para algumas pessoas, é esse ambiente muito próprio da violência e da opressão. Mas, além dessa questão e desse ambiente, também o pregador aponta uma outra questão do trabalho sem descanso, de que o trabalho sem descanso pode ser um ambiente de rivalidade e inveja. Especialmente o versículo 4, quando ele diz: então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Então se estabelece muitas vezes no trabalho essa rivalidade do homem contra o seu próximo. Esse apego exagerado à performance, aos resultados. E aí as pessoas não encontram ambiente para descanso, porque elas são cobradas cada vez mais. As metas elas vão crescendo cada vez mais e elas têm que dar conta desse trabalho, elas têm que dar conta dessa comparação dela com uma outra pessoa, dela com o seu próximo. E aí o pregador vai dizer que essa rivalidade, essa disputa é vaidade, é correr atrás do vento. Mas ele cria também um outro ambiente, quando ele fala dessa ideia do trabalho sem descanso. Ele vai dizer que o trabalho sem descanso é um ambiente de preguiça e de tolice. Ele fala do tolo como sendo uma pessoa que cruza os braços e come a própria carne.
Não quer nem ter o trabalho de ir ali buscar. É tanta preguiça que ele come a sua própria carne. Ele devora a si mesmo. Então, muitas vezes, o trabalho cria nas pessoas esse ambiente de preguiça, de não querer dar conta, de não querer fazer, de gastar o tempo, de não se dedicar como deveria se dedicar. Mas, em algum momento, o pregador, no versículo 6, ele chega à conclusão de que é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. É melhor um punhado de descanso. Eu gosto muito de um livro chamado Liturgia do Ordinário, de uma autora chamada Tish Harrison Warren, e ela, em algum momento, ela cita o pastor Eugene Peterson, e ela vai falar sobre a criação. Ela vai falar o seguinte, que a sequência hebraica de tarde e manhã, lembra, lá em Gênesis 1 e 2, era tarde e manhã, essa sequência hebraica de tarde e manhã nos condiciona aos ritmos da graça. Nós vamos dormir e Deus começa a trabalhar. Então, o trabalho, ele precisa entender que ele tem essa sequência, essa harmonia do tarde e manhã. Nós trabalhamos porque precisamos de fato trabalhar, mas nós precisamos em algum momento descansar, dormir, porque descansando e dormindo nós entendemos que Deus começa a trabalhar. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, vai dizer que o descanso do sábado não é inatividade, mas uma cessação de nossas obras para que Deus trabalhe em nós. Então nós cessamos de trabalhar para que Deus trabalhe em nós. É por isso que é importante ter pelo menos um punhado de descanso nas mãos, do que o dobro disso de trabalho. Nós precisamos descansar para que Deus, então, trabalhe em nós. Então, qual é o proveito do trabalho sem descanso, irmãos? Nós precisamos descansar para que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Mas uma outra questão que o pregador levanta é: qual é o propósito do trabalho? Qual é o proveito do trabalho sem propósito? Qual é o proveito do trabalho sem propósito? No versículo 7, ele vai dizer assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, não tem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma aos bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. A questão aqui que o pregador levanta, nesse ponto do trabalho sem propósito, é: para quem trabalho eu? Para quem eu estou trabalhando? Será que o trabalho, para mim, é um fim em si? Será que eu trabalho apenas para juntar riquezas? Será que eu trabalho porque o trabalho é, por si só, o meu propósito de vida? O pregador vai falar de uma pessoa solitária. Vai falar de uma pessoa que não tem ninguém na vida. Não tem irmã, não tem filho, mas não cessa de trabalhar. Nós precisamos entender, irmãos, e a gente vai ver isso, que toda ação, toda atividade humana tem que ter um propósito maior. Não pode ser um fim em si mesmo. Nós não trabalhamos apenas para juntar. Jesus, lá em Marcos, capítulo 8, versículos 36 e 37, vai dizer:
que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? O que adianta, meus irmãos, minhas irmãs, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O pregador fala desse homem que não tem ninguém, mas os seus olhos não cansam de ajuntar. Eu gosto muito de uma outra pergunta que Jesus faz. Em algum momento Jesus pergunta: o que você tem? Para quem será? O que você tem? Para quem será? É muito comum a gente ver, quando uma pessoa morre, os seus bens sendo distribuídos pelos parentes e pelos vizinhos. Ah, eu quero aquela panela, eu quero aquele livro, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente vê as pessoas distribuindo os nossos bens. A pergunta é: o que você tem daqui a alguns anos, para quem será? É por isso que não dá para a gente trabalhar apenas para essa vida. Ganhar apenas para essa vida, como se trabalhar e ganhar fosse em si o propósito da vida. Timothy Keller, vai dizer para a gente que o trabalho não é apenas para sustento, mas é um canal da graça comum de Deus para a sociedade. Quando baseamos nossa identidade em Cristo, o trabalho e a família deixam de ser ídolos, ou seja, fontes de pressão ou orgulho, e tornam-se meios de servir ao próximo e glorificar a Deus. O seu trabalho tem servido ao próximo? O seu trabalho tem glorificado a Deus? Ou o seu trabalho é um fim em si? Ou você ganha apenas porque você está juntando? Será que você se beneficia pelo seu trabalho? Hoje de manhã conversava com a minha esposa sobre isso. Falávamos de alguns parentes nossos que têm um recurso guardado, não é muito, mas têm recursos guardados, mas não se beneficiam desses recursos. Não têm uma vida confortável. Não têm o prazer e o benefício. Esses recursos não servem à família, não servem à igreja, não servem para glorificar a Deus. E aí a pergunta: o que você tem? Para quem será? Michael Horton vai dizer que o sábado nos lembra que não somos salvos por nossas obras, mas para boas obras, citando Efésios 2:10. Descansamos em Cristo para servir ao mundo. Descansamos em Cristo para servir ao mundo. O trabalho equilibrado, meus irmãos e irmãs, é um trabalho que tem aquele ritmo da graça entre o trabalho e o descanso. Trabalhamos, ganhamos para o nosso sustento, mas também ganhamos para a edificação do próximo, ganhamos para a glória de Deus, ganhamos para servir o mundo. Herman Bavinck diz que o sábado é um antegozo do repouso eterno, onde confiamos que Deus sustenta todas as coisas enquanto participamos do seu propósito. Nós participamos do propósito de Deus com aquilo que também nós ganhamos, irmãos. Então é muito importante nós perguntarmos: qual é o proveito do trabalho sem propósito? Qual é o proveito do trabalho sem descanso? E a última questão que o pregador levanta é: qual é o proveito do trabalho sem cooperação? Qual é o proveito do trabalho sem cooperação? Versículo 9 em diante é um texto que aparece em muitos convites de casamento. É muito comum nas pregações sobre casais alguém lembrar de Eclesiastes 4, 9 a 12. Mas nós estamos vendo que o contexto aqui é um contexto do trabalho. E aí o pregador vai dizer o seguinte:
melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então a gente vê que o trabalho tem proveito, o trabalho tem paga, tem uma melhor paga, se ele for realizado em cooperação, em comunhão. O trabalho tem proveito. É essa a pergunta de Eclesiastes 1:3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O trabalho tem proveito, o trabalho tem uma melhor paga, se ele for feito em cooperação com o nosso próximo. Então, há proveito. Há proveito no trabalho. Primeiro, se ele for direcionado ao Senhor. Se o trabalho for para a glória do Senhor. Há proveito no trabalho, sim, se houver essa colaboração com o próximo. É melhor serem 2 do que estar só. Vocês viram no versículo 7? Fala de um homem só. De um homem que não tem filho, não tem irmã. E aí o pregador diz que é melhor serem 2 do que estar só. Também é melhor que esses 2 trabalhem em cooperação do que um contra o outro. Ele também fala sobre essa questão da disputa e da rivalidade. É melhor nós trabalharmos no mesmo propósito, numa mesma direção. É melhor nós trabalharmos juntos. O contexto do trabalho aqui é um contexto de deslocamento, de uma viagem. Esses 2 aqui são 2 viajantes. E quando eles trabalham em cooperação, eles conseguem, de acordo com o texto, vencer pelo menos 3 inimigos. O primeiro inimigo aqui é a queda. É melhor serem 2, porque se um cair, há quem o levante. Há pouco tempo atrás, nós acompanhamos uma tragédia daquela menina que viajava num grupo, mas que foi deixada sozinha. E em algum momento da viagem, ela cai de uma altura enorme e ela fica ali alguns dias, tem uma segunda queda. Ela não teve quem a levantasse, ela não teve quem tirasse ela dali. É por isso que é muito complicado ser apenas um, não trabalhar em cooperação, não trabalhar junto. Porque se formos em 2, se alguém cair, sempre haverá quem levante. O segundo inimigo é o frio. Se for só um, como vai se aquentar? É muito difícil a gente se esquentar sozinho, mesmo tendo cobertores. Mas quando estamos em 2, um aquece o outro. Então nós conseguimos vencer melhor o frio quando estamos juntos. E o terceiro e último inimigo é o agressor. Se alguém vier contra os 2 resistirão. Mas se alguém vier e for só um, esse agressor vai lograr êxito na agressão. Então é muito melhor serem 2. Mas o pregador traz uma outra dimensão aqui. Ele fala, é muito melhor serem 2. Mas e se nós entrelaçarmos uma terceira dobra a essas 2 dobras que existem? O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, se esses 2 estiverem juntos e entrelaçados com o Senhor, se apenas 2
eles conseguem se erguer um ao outro, se apenas dois eles conseguem se aquecer mutuamente, se em dois eles conseguem resistir ao agressor, imagine com a terceira dobra. Imagine com a presença do Senhor operando junto. Esses dois cooperando com o Senhor. É por isso que o nosso trabalho, irmãos, precisa ter essa dimensão voltada para Deus. É por isso que não devemos trabalhar apenas para essa existência, apenas para esse momento histórico. Mas a nossa atividade humana precisa projetar-se para Deus, para a glória de Deus. E em resposta a isso, Deus será, na nossa vida, a terceira dobra. Abraham Kuyper diz: não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo não clame, é meu. Seu povo trabalha como cooperadores do seu reino. O seu povo trabalha como cooperadores do seu reino. Então, meus irmãos, qual é o proveito do trabalho sem descanso? Qual é o proveito do trabalho sem propósito? E qual é o proveito do trabalho sem cooperação? Jonathan Edwards vai dizer para a gente o seguinte, que o verdadeiro descanso em Deus nos impulsiona a laborar para a sua glória, pois Ele mesmo trabalha até agora. Então, o verdadeiro descanso nos impulsiona a laborar, a trabalhar para a glória de Deus. E Ele mesmo, o Senhor mesmo, trabalha até agora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que o nosso trabalho seja marcado pelo nosso descanso em Deus, pelo propósito em Cristo e pela comunhão de uns para com os outros. Porque se nós fizermos isso, se nós trabalharmos assim, o nosso trabalho deixa de ser vaidade, deixa de ser um ato louco e tolo de correr atrás do vento e se torna um culto ao Senhor que nos sustenta e que nos une e que o Senhor nos abençoe dessa maneira. Amém?